Sonho. Taxa. Desejo. Taxa. Tá de dia. Taxa. Prazer. Taxa. Me ajuda. Uma ousadia é. Taxa. Ai, meu Deus, ó. Entrando no banco, olha. Olha a diversão das crianças. Quebrar o banco. Olha. Menina, é uma diversão. Só tem 3 pessoas que têm mais experiência do que eu nesse país. 3 pessoas. Dom Pedro, que governou durante quase 70 anos, até a proclamação da República, que ficou quase 70 anos no poder. O Getúlio Vargas, que fez a Revolução de 30, ficou até 45, depois foi eleito em 54. Depois dos dois, só eu. Ninguém tem a quantidade de experiência que eu tenho de viver problema nesse país. Aí a manifestação do presidente Lula lá em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, uma das cidades que foram afetadas pelas enchentes, pela tragédia climática que nós vimos no sul do país. E aí, muitas questões aí, ô Davi Andrade. Você quer começar por qual, hein? Quer começar que eu acho que ele errou tudo, conseguiu errar tudo, né? Dom Pedro II governou, foi 40 anos e não 70. Morreu com 65. Desculpa, gente, vou tentar ficar sério aqui. O presidente Getúlio Vargas, em 54, foi eleito para sair dessa para outra, né? Ele foi o ano que ele terminou com a vida, então ele foi eleito em 50 e não em 54. E se ele acha que ele é o terceiro maior gestor de problemas, em grande parte problemas que ele próprio causou na administração pública, né? Então ele tem mais que se safar desses problemas mesmo que ele criou. Ele foi mentiroso quando ele disse que a educação seria prioridade. Que vergonha, Jairo! Até porque as crianças ficam em casa, na plena sexta-feira. Mas, infelizmente, não é a preocupação do nosso prefeito. Ele não tem filho na escola pública, porque se ele tivesse filho na escola pública, hoje a gente estaria na sala de aula assim. Nós vamos transformar toda a Fortaleza já estamos transformando toda a Fortaleza numa grande aldeota. Quem anda na periferia percebe que a mudança já começou. Essa aqui é a situação da José Torres, continuação da Avenida A. 4 anos não fez, por que agora vai fazer? Isso aqui é a situação do V1. 4 anos não fez, por que agora vai fazer? Aqui é a situação da rua 129 com 137 com 135. 4 anos não fez, por que agora vai fazer? 4 anos não fez, por que agora vai fazer? 4 anos não fez, 4 anos não fez, por que vai fazer agora? 4 anos não fez, por que agora vai fazer? 4 anos não fez, por que agora vai fazer? Eu peço para Deus todo dia. Ó, se quiser me levar, coloque outro. Deixa eu aqui. Eu tenho tarefa aqui, pô. Eu tenho muita coisa aqui. Pra quem me levar? Eu tô tão quieto aqui, sou tão bonzinho. Leve alguém, mas deixa eu aqui. Pode ficar tranquilo, Deus não vai te levar mesmo não. 1 Coríntios 6, 10, parte B diz: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os roubadores herdarão o reino do céu. Você já viu uma pequena mercearia de bairro vencer alguma licitação federal no valor de 736 milhões de reais? Pois é. Uma pequena mercearia localizada num bairro de Macapá, no Amapá, venceu essa semana a licitação do governo federal para a compra de 147 mil toneladas de arroz. Toda a história da importação de arroz planejada pelo governo de Luiz Inácio desde o início pareceu suspeita, além de nitidamente prejudicar o agronegócio brasileiro. Principalmente os produtores do Rio Grande do Sul, tão afetados com a catástrofe.
A negociação milionária envolvendo um pequeno mercado chamou a atenção e foge da lógica e dos padrões comerciais. Existem poucas informações sobre esse mercado em Macapá, chamado Queijo Minas, a não ser as redes sociais e um telefone para contato. Para piorar, na Receita Federal, o pequeno mercado está registrado como transportadora. No fim da história, o governo brasileiro, com o dinheiro do povo, terá que pagar 736 milhões de reais para essa pequena mercearia, que em tese tem, ou teria, que entregar uma quantidade suficiente para encher 6 grandes navios com arroz. Além de empacotar o arroz em pacotes de 5 quilos. Chamar isso de suspeito é pouco. Podemos tratar como além da imaginação e além da lógica. Vamos acompanhar as capas dos jornais que circulam nesta quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro. Aqui começando pelo jornal 0 Hora, manchete da área econômica, governo Lula fecha primeiro ano com um rombo de 230... A gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando agora. Aqui as capas não estão certas, essas capas aqui. Olá aí, meus amigos, Major e Tuzalém. Olha a matéria de hoje aí do portal UOL. Ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, diz o seguinte: segurança pública em excesso prejudica direitos. Eu queria, sinceramente, dando benefício da dúvida, eu queria entender o que o ministro quer dizer segurança pública em excesso. Eu entendo o seguinte: se você não tem o direito de ir e vir, se você toma um tiro, se você toma uma facada por causa de um celular, de um carro, de um cordão, você não tem o básico, que é o direito à vida e à propriedade. Beleza? Se você é morador de comunidade e não consegue acessar a sua casa porque tem uma barricada, porque tem um dormente de trem, porque tem um confronto, tem uma resistência armada de traficantes à entrada da polícia, o seu direito básico está sendo violado. Então eu queria entender o ministro, né, que fala que é um defensor de saidinha, enfim, é um progressista, né? Eu queria entender o que é segurança pública em excesso. Outra coisa, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, está dando exemplo do que é segurança pública, do que é fazer segurança pública. E outra coisa, ministro, o senhor falar que segurança pública em excesso prejudica a sociedade, é muito fácil, porque o senhor está cheio de segurança, carro blindado, escolta, enfim, o senhor vive em outra dimensão, né? Enfim, mais um capítulo da hipocrisia dos membros, alguns membros aí da política e do judiciário brasileiro. Acorda, Brasil! O governo deu um prazo até quinta-feira para que os deputados de partidos da base governista retirem as suas assinaturas daquele pedido de impeachment do presidente Lula, que foi feito depois dessa comparação que ele fez entre a ação militar de Israel e o Holocausto. Os parlamentares que mantiverem o apoio a esse pedido vão poder perder cargos e também verbas. Vamos a Brasília com a nossa repórter. Esse recado, então, foi dado pelo líder do governo aqui na Câmara, o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, numa reunião de líderes da base governista que aconteceu mais cedo. Inclusive, ele disse que vai levar essa lista dos deputados considerados rebeldes para o Palácio do Planalto, para eles fazerem, então, essa triagem, né, essa análise de quem realmente está traindo, em tese, o governo Lula. A retaliação, então, pode ter duas consequências principais. Primeiro, a perda de postos no executivo, por exemplo, cargos regionais que são muito cobiçados pelos políticos, e também o bloqueio ou o atraso no repasse de emendas parlamentares. Assaltava um banco, a Dilma era assaltante de banco, Miriam Leitão assaltava banco com a Dilma.
Não foram presos porque eram perseguidos como os do 8 de janeiro. Eles, de fato, cometiam crimes. O Gabeira ajudou a sequestrar o embaixador americano para trocar, usar como moeda de troca uma vida humana, um civil estrangeiro que estava trabalhando no país, representando a sua república democrática, sequestrar para usar como moeda de troca para libertar Zé Dirceu da prisão, Zé Dirceu, que era outro guerrilheiro, bandido. E depois provou que era mesmo, estava na alma dele, porque nos governos da turma dele, ele foi o mentor do Mensalão e do Petrolão, condenado a décadas de cadeia. O juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e vou dar início à audiência de custódia do senhor Jaime. O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Eu uso vários medicamentos. Eu tenho várias comorbidades, inclusive uma das comorbidades sérias apareceu depois que eu fiquei um período dentro do presídio da Papuda, né? Se apresentou um câncer de próstata agressivo, do qual eu fui submetido a um período de 2 semanas passadas a uma cirurgia. Eu estou em convalescência ainda dessa cirurgia, estou com incontinência urinária, estou usando sonda e estou usando também fralda, né? Porque eu estou com uma incontinência bem séria. E eu estou aguardando a ordem médica já para ser iniciada as sessões de quimioterapia. O médico exige que eu volte. Eu estou com a infecção, né? Infecção urinária também, então ele pediu para que eu fosse internado novamente, né? E no hospital para que... Se a gente soubesse organizar bem na América Latina, né, esses governos que são governos de esquerda, de centro-esquerda, de ter relação, fazer um movimento conjunto, eu acho que a gente pode ir muito bem no enfrentamento da extrema-direita e ajudar com que outros países que têm governos mais de direita possam também se preparar para terem governos mais à esquerda. A gente mas isso precisa de uma organização, de uma construção. Acho que através dos partidos a gente pode fazer isso. Tem o Foro de São Paulo, que ajuda muito, também tem o Grupo de Puebla, que junta lideranças, e a gente fazer uma ação política mais firme nesse sentido, de encontros, de discussões, de atuação conjunta, de pautas conjuntas, para unificar. Então, eu acho que a gente tem condições, sim, de fazer um movimento para tirar aí esses ventos de extrema direita que andam soprando aqui pelo nosso continente, soprando forte, né? Hoje é sexta-feira, volta pra parar! Pega, desgraça! Chega de onde, hein? Eita, é a sua voz! Vai! Toma, vem, sai! Vai, foi doido! Tira!